Então, que Deus possa falar conosco essa noite. Gostaria que a igreja abrisse a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Efésios 6. Se os irmãos que estiverem atrás não estiverem me ouvindo bem, o irmão que estiver na sonoplastia aumenta um pouco. Efésios 6. Vamos ler versículos 18 ao 20. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, Novo Testamento. A palavra do Senhor nos diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que seja-me dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar do Evangelho livremente, como me convém falar. Gostaria de orar uma vez mais. Peço que os irmãos orem comigo, para que Deus possa falar na sua palavra. Deus bendito, o Senhor é Rei, o Senhor é o dono da sua igreja. O Senhor sabe mais do que qualquer um de nós o que nós precisamos. Eu peço, Senhor, que o Senhor fale com a sua igreja, que o Senhor, assim como falou comigo nessa palavra, possa falar assim com estes irmãos. Que o Senhor use a sua palavra, dê honra à sua palavra, não a mim, não ao nosso nome, mas a tua palavra. Que os corações sejam tocados pelo poder da sua palavra. Que teu bendito Espírito Santo possa falar nos corações dos mais sábios aos mais simples. Que o Senhor possa falar nos corações dos mais duros aos mais santos possíveis. Que o Senhor possa usar a sua palavra para repreender o que precisa, para edificar o que precisa, para falar com o pequeno, com o grande. Usa a sua palavra, Senhor, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado e a sua igreja possa estar mais perto, numa maior comunhão com o Senhor. É o que eu te peço, juntamente com a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de ler um trecho de Leonard Ravenhill. Escreveu isso: na igreja moderna, a reunião de oração é como uma espécie de Cinderela. Essa serva do Senhor é desprezada e desdenhada, porque não se enfeita com as pérolas do intelectualismo, nem se veste com as sedas da filosofia, nem se encontra enfeitada com o diadema da psicologia, mas se apresenta com a roupagem simples e da sinceridade, da humildade. Por isso não tem receio de se ajoelhar. Leonard Ravenhill, do livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, editora Betânia, página 15. Essas palavras desse homem de Deus, escritas em 1959, retratam muito bem a realidade da igreja contemporânea no que diz respeito à oração. Eu quero trazer uma palavra para vocês sobre a necessidade da oração. A oração, ela tem sido negligenciada em nossas igrejas. A oração, ela tem sido deixada de lado. E a oração, ela se encontra como um dos pilares da fé cristã. Você olhar Atos 2:42, os apóstolos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A oração tem sido o pilar da igreja de Cristo
desde quando o Senhor a fundou, desde quando o Senhor estabeleceu os ensinos do Novo Testamento, morreu, ressuscitou, deixou para os seus discípulos o princípio da oração como fundamental. E nota, irmãos, que por a igreja ter abandonado esse fundamento tão importante da sua fé, é que talvez a igreja ela tenha perdido a sua influência no mundo. Se você reparar para a nossa sociedade, se você notar o nível de corrupção, de depravação em que nós estamos chegando, você arrepia os cabelos da cabeça. As nossas universidades, nossas escolas, nossos ensinos educacionais, há muito tempo já caíram nas garras de ideologias malignas. Nem é seguro hoje você expor uma criança diante de qualquer programa de televisão, muito menos na internet. Desde o infanto-juvenil até os mais adultos, as nossas escolas estão sendo dominadas há muito tempo por influências ateístas, por homens que não têm conhecimento do Senhor. O nosso Estado, há muito tempo, ele está namorando o socialismo, o comunismo. Por pouco o nosso país já não caiu numa ideologia terrível. E eu não quero aqui defender bandeira política, estou apenas citando um exemplo. Há muito tempo que o ateísmo tem predominado na nossa sociedade, a depravação. Algum tempo atrás, quando se falava de questões sexuais, era honroso você encontrar uma moça virgem, um rapaz casto, principalmente na igreja. Mas a imoralidade sexual invadiu nossa sociedade. A imoralidade sexual invadiu tanto a nossa sociedade, o que é pior ainda, invadiu o povo cristão também. Algum tempo atrás era terrível falar-se em divórcio entre os cristãos. Hoje o divórcio é comum, tanto lá fora, como na igreja de Cristo. Os casais se separam por nada. Casam despreparados e destroem casamentos. Tem filhos, os quais ficam à mercê de um destino pior ainda. De canto a canto, o pecado se alastra. A impiedade, a violência, como diz o profeta Abacuque, a terra está cheia de violência. E grande parte disso é porque aqueles que são chamados por vocação a serem o sal da terra e a luz do mundo, abandonaram a oração. Assim como uma linha de homens do passado e do presente, que acreditam que a igreja ela se afasta do Senhor, que ela perde o seu potencial quando ela deixa a oração de lado. Eu acredito, assim como eles, que por nós deixarmos de viver uma vida de oração, de cultivarmos em nossas igrejas, em nossa vida a oração, é que nós perdemos o poder de influenciar a sociedade. E o texto que nós lemos, Paulo, ele, após haver falado sobre vários princípios na epístola, perto de finalizar a epístola aos Efésios, após falar dos textos imediatamente anteriores, da armadura celestial, ele faz questão de lembrar para eles da importância da oração. Nós precisamos orar, meus irmãos. Nós precisamos voltar à oração. Dito isso, a primeira verdade que esse texto me ensina
sobre a necessidade da oração é que a oração na nossa vida, ela deve ser praticada em todo o tempo, sempre. Notem vocês que no versículo 18 aí ele diz, em todo o tempo, constantemente. Evidentemente que Paulo usa uma figura de linguagem exagerada, mas nos diz pelo menos duas coisas aqui. A primeira delas é que um cristão, que a oração é tão importante que um cristão ele deve cultivar um pensamento de oração constante. Ele deve ter em mente que ele é uma criatura necessitada, ele é uma criatura dependente e que ele precisa orar o tempo todo. Não existe época determinada, não existe campanha específica, não existe tempo predeterminado para praticar a oração. Não existe na nossa vida, irmãos, por exemplo, a minha casa agora está passando por tribulação, estou enfrentando uma doença, então eu tenho que orar. Segundo as Escrituras, não. A recomendação de Paulo, vinda imediatamente depois de ele falar da armadura celestial, sobre a oração, é muito importante. É sempre. Mostra que a vida do cristão é uma vida de oração. É uma seiva, é tão necessária como o alimento que nós temos. É como se os soldados, se você já leu o Peregrino, já assistiu o filme Peregrino, você vai notar o cristão, o personagem do John Bunyan, revestido da armadura celestial, com capacete, com a espada. Mas só isso não é importante, só isso não é suficiente. São armas necessárias também, são princípios necessários da nossa vida, mas não é somente isso. E a oração é tão importante que ela se acha ao lado da palavra de Deus, da fé, da justiça, de tantas outras coisas que ele ensinou antes sobre a armadura. Significa que um cristão jamais pode deixar de orar. Ele diz assim, orando o tempo todo, sempre. Não é só quando as coisas apertam, não é só quando enfrentamos necessidades. Não existe doutrina de petição, egoísmo nas Escrituras sobre a oração é mais que isso. É comunhão constante. Havendo feito isso, orando todo o tempo, em todo momento. Recorde-se de 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Representa primeiramente que nós devemos viver no espírito de oração. Pegar o carro aqui, eu estou indo embora, eu tenho que ir no espírito de oração agradecendo a Deus. Vai assar uma costela recheada, vai orando, obrigado Senhor, obrigado até por abençoar outro irmão. É isso, é um espírito de oração, todo o tempo. Na maioria das vezes nossa cabeça está lá longe. Nós estamos pensando quem é que venceu o campeonato hoje, quem que está na frente do campeonato brasileiro, quem que ganhou, não. Devemos limpar nossa cabeça, tirar todos os empecilhos, tudo aquilo que nos tira de estar centrados em Cristo sempre. Representa também que o cristão ele deve ter o seu particular, que ele não deve negociar. Quando Paulo diz orando sempre, ele também quer dizer, tenha um período especial só para você e o Senhor. Sabe, Mateus capítulo 5, quando tu orares, entra no teu quarto, no teu aposento e fecha a tua porta. Ora teu pai que vê em oculto, que ele te recompensará. As palavras do Senhor. Agora que Paulo está dizendo isso também. Irmãos, é tão importante nós termos o nosso momento com o Senhor.
Só nós e Deus. Aqui, Senhor, só o Senhor me entende. Quem está envolvido em ministério sabe como é difícil muitas vezes, pastorado. Sabe como muitas vezes nós somos mal compreendidos, até pelos nossos. E às vezes nós temos que ouvir palavras sem sabedoria de muitas pessoas que não compreendem-nos. É assim na vida comum, em qualquer área, ainda mais no ministério. Então, somente o Senhor pode compreender as profundezas insondáveis do meio do seu coração. Deixa eu dizer para você uma coisa, tem tanta mazela, tem tanto pecado. Lê, por exemplo, o Salmo 51, Davi orando, diz assim: Senhor, sonda-me, purifica o meu coração, vê se há pecado oculto no meu coração. Há tanta coisa em nós, boa ou ruim, que só Deus é que sabe. E que só é o Espírito Santo que consegue sondar e mostrar a natureza daquilo que tem ali. Nenhum de nós aqui está escancarado em um livro para cada pessoa ler. Está? Não, não está. Eu sei pouquíssima coisa de vocês, vocês sabem pouquíssimas coisas de mim. Mas o Senhor sabe tudo. E é somente o Senhor que consegue receber ali a nossa confissão de pecado, a nossa sinceridade, a nossa dor, a nossa falta de conhecimento das coisas, nossos julgamentos errados. Um homem casado, da maneira que as mulheres se vestem na rua hoje, se você não vigiar, você cai. Você tem que cumprimentar as pessoas na rua olhando para trás, não é? A imoralidade, o pecado está escancarado demais. Se nós não orarmos, nós recuaremos e cairemos também. Veja os exemplos antigos. Caio Fábio, Jimmy Swaggart, caíram. Veja no que eles creem hoje. Jimmy Swaggart eu ainda sei. Se você lembra de Jimmy Swaggart, foi um pregador muito famoso, pregava na televisão. Caio Fábio, então, acredito que vocês sabem quem é, né? Tradição presbiteriana, né? Apenas um exemplo. Homens que não creem mais em nada. Abandonaram os fundamentos da palavra. E meus irmãos, não é fácil ter uma vida de oração. Não é fácil. Não é fácil você determinar um horário de manhã cedo e acordar antes de ir para o trabalho ou fazer outra coisa. Não é fácil para a dona do lar fazer todas as suas tarefas e ainda ter um momento com o Senhor. As mulheres, as mães que estão aqui, eu gosto de lembrar de Susana Wesley, mulher que tinha vários filhos, a mãe de John Wesley, de Charles Wesley. Ela dizia: eu faço de tudo, as minhas tarefas, e faço de tudo para passar 1 hora de oração com o Senhor. Oração não é fácil. Se você determina no seu coração ter uma comunhão maior com o Senhor, você sabe o que os obstáculos se levantam. São afazeres, são tantas outras coisas que nos sufocam e o nosso dia passa tão rápido. Quando nós vimos, nós só fizemos aquela oração cabisbaixa, cansada, meia-noite. Obrigado, Senhor, me deu um sono abençoado. Mas o Novo Testamento não admite esse tipo de coisa para nós. Isso acontece não porque é assim determinado, mas porque nós negligenciamos a oração. E não podemos negligenciar a oração. Muitos cristãos estão fracos e caem porque deixaram de orar. O único lugar que nós deveríamos cair por vida cristã era aos pés do Senhor e não em pecado. O único lugar que nós deveríamos recair era aos pés da cruz, do trono da graça. E não cair nessas filosofias mundanas, modernas. Não cair na apostasia atual. Paulo diz assim que é necessário vigiar. Eu gosto muito da igreja primitiva, porque quando nós lemos o Novo Testamento, chama-nos muito a atenção essa igreja.
Alguém já disse assim que a igreja moderna ela é eletrônica. A igreja do Novo Testamento ela era eletrizante. Alguém já disse assim, esta era a igreja do Senhor. Antes dela se tornar obesa pela teologia da prosperidade. Esta é a igreja do Senhor, antes de se tornar musculosa pela organização. E o Leonard Ravenhill diz assim, nós contamos muito com muitas pessoas que organizam, mas com poucas que agonizam. Isso não é novo não. Veja no Novo Testamento, até os apóstolos lá, vê lá na noite do Getsemane, o Senhor orava incessantemente. Simão Pedro, Tiago e João estavam lá. Simão, não pudeste ver lá 1 hora comigo. Pedro não aguentou, eles estavam sonolentos. Era mais importante o sono do que agonizar com o mestre. Veja, o retrato nosso já estava lá em Pedro e os apóstolos. Porque não é fácil, requer atenção especial, requer investimento, requer prioridade, requer força e vigor, requer determinação. Eu preciso orar, eu vou orar. Nada vai tirar a minha comunhão com o Senhor, é necessário. Quando eu olho para a igreja primitiva, Atos capítulo 1, versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração. Todos estes, os 120 aguardando a descida do Espírito Santo, em Atos 2. Atos 1,14 estavam orando. Oravam. Os cristãos primitivos oravam no mínimo 3 vezes ao dia. Eles iam ao templo às 9 da manhã, eles iam às 3 da tarde, e eles iam às 17 horas. Orar. Era comum para um judeu orar 3 vezes. Eles oravam constantemente. Quando você lê as escrituras em Atos capítulo 9, no versículo 11, Paulo já transformado, convertido, o primeiro testemunho de Paulo que é dado por Jesus Cristo para Ananias é assim, Ananias, vai a certa rua reta em casa de um homem tal, e lá se encontra um homem de Tarso chamado Paulo, está orando. O primeiro testemunho de Paulo que o Senhor dá é, ele está orando. Se o Espírito Santo de Deus descer para sondar nossos corações, meus irmãos, aqui ou no nosso dia, ele poderia dizer assim, vai na casa de Beltrano, Zicano, ele está orando. Talvez ele vai passar e vai dizer assim, ó, vai na casa de fulano tal, tal lá, tá jogando seu tempo fora com porcaria. Vai na casa de fulano tal, está com negócios mundanos. Vai em casa de fulano tal, tá assistindo inutilidades na internet. Não, meu irmão, não é isso que nós precisamos. A igreja do Senhor precisa de pessoas cujo Espírito Santo passeie e diga assim, fulano X, Y, Z, B está orando. Vai, Ananias, da casa de Paulo, ele está orando. Oração. Sem oração, sem resposta. Sem oração, sem comunhão. A oração é o coração da igreja, é um pilar, é um dos tentáculos que sustentam a nossa fé. Ai daquele cristão que não cultivar uma vida de oração, ele está à mercê, ele está sem proteção imunológica aos ataques do diabo, seus ardis. Ele está sem força para combater o pecado, a sua natureza ímpia. Não há inimigo mais ruim que eu devo enfrentar do que eu mesmo. E você é o seu pior inimigo. Se você não vigiar o seu eu, o seu velho homem te vence. É preciso orar muito, e muito. A igreja primitiva orava. Por isso ela destruiu a maior máquina. A igreja primitiva não nasceu num campo de flores, não, meus irmãos. Ela enfrentou a maior máquina militar da história, o Império Romano. Ela enfrentou a maior academia filosófica do mundo, os gregos. Ela enfrentou a maior instituição religiosa que dizia ter o controle sobre Deus, o judaísmo. E ela venceu. Venceu. O Senhor não converteu Sócrates, Platão, Aristóteles, Demócrito, Leucipo, Diógenes, não converteu não. Não converteu os Césares, os Neros, não. Converteu homens simples.
Homens simples, mas homens que lutavam de joelhos. Eles subjugaram o mundo. Esses 120 compostos de mulheres da casa, de simples pescadores, de homens sem cultura alguma representativa, venceram o reino, subjugaram. E era uma igreja de oração, muita oração. Se eles eram assim, devemos nós crer que com a nossa fraqueza espiritual venceremos esse mundo maligno, igual ou pior do que eles? Não. A palavra do Senhor nos alerta para a necessidade da oração. Deixa eu lhes dar um exemplo magno de oração nas Escrituras. Lucas capítulo 5, versículo 16. Ele, porém, se retirava para os lugares desertos e ali orava. Ele quem? Ele, o Senhor, o Rei dos Reis. O nome sobre todo o nome era Ele. O Verbo se fez carne, se fez homem, homem de oração. O Messias não era um guerrilheiro que os judeus queriam. O Messias não era um rico empresário, um investidor, como a teologia coach, os teólogos de prosperidade ensinam. Mentira. O Messias era um servo sofredor e sofria muito em oração. A multidão apertava o Senhor, Ele curava, Ele pregava, Ele ensinava. Ali estava o verbo de Deus, a palavra de Deus caminhava entre nós. Quem não queria? Oh meu Deus, eu queria. Imagina Jesus caminhando entre nós. Como é bom ver Jesus. Imagina o dia que encontrarmos o Senhor. É maravilhoso, imagina estar com Ele. Então o Senhor era chamativo. O Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna, disse Pedro em João capítulo 6. Era Ele que trazia a esperança para um povo morto. Era Ele que tinha um fardo leve, um jugo suave. Mais, apesar de multiplicar pão para 5.000, 12.000, quando apertava, o Senhor se retirava para os lugares desertos e orava. O Filho de Deus, tendo orado, Mateus capítulo 4, o Espírito levou ao deserto. O Senhor Jesus cultivava uma vida exemplar de oração. E nós hoje estamos imitando quem deixando de orar? Não é o Senhor. Não é o apóstolo Paulo. É a fajuta cópia de cristão moderno que estamos imitando, a qual nós devemos rejeitar. A igreja primitiva era uma igreja de oração. O Senhor disse ainda em Marcos capítulo 4, versículo 38, no Getsemane: vigiai e orai. Ecoa essas palavras de Paulo também, ou a palavra de Paulo ecoa as palavras do Mestre. Vigiando nisso o tempo todo. Olha a palavra do Senhor: vigiem, orem. Vigiar está junto com a oração. Ninguém vigia sem orar e ninguém ora sem vigiar. As duas coisas estão unidas. Para que não entreis em tentação. Tem tentação que a Bíblia nos fala para fugir, é verdade, quando não dá mais. Mas tentação que nós devemos evitar. E evita-se por meio da oração. Orai para que não entreis em tentação. As tentações vêm porque nós deixamos de orar. Cometemos pecado porque não oramos. Cometemos inúmeros pecados porque não oramos, não discernimos. Por que não discernimos? Porque não oramos. Cometemos pecados e fracassamos porque deixamos de orar. É necessário vigia. É necessário, irmãos, retirarmos todos os empecilhos que estão nos impedindo de orar. Faça um check-up na sua vida espiritual. Eu sei, eu não estou pregando aqui religiosismo. Eu não estou dizendo assim, você tem que ser um judeu, você tem que fazer lá o... Não estou falando isso. Não, você tem que cumprir regras, se você não orar 5 horas, você não vai... Deixa eu dizer uma coisa. Algumas pessoas Deus chamou para orar muito. Outras chamou para orar menos. Mas todos Ele chamou para orar. Nós não podemos deixar de ter o Senhor como prioridade. Não podemos deixar de ter a oração como um sustentáculo da nossa fé. Portanto, retire. Tem pessoas que não conseguem. Eu tinha um amigo que tinha problema com futebol. Ele não ia à escola dominical porque no domingo tinha jogo.
E às vezes ele ia jogar, ele ia só apitar o jogo, prudente. Ele tinha problema, era um problema para ele. Tem um amigo que gosta de futebol, e o futebol não é um ídolo para ele, não é mesmo. Não são as coisas que são ruins em si, mas a maneira como nós a tratamos. Se nós colocarmos qualquer coisa no trono de Deus, é idolatria. É profissão. É perseguição por um status. É você querer correr atrás de uma carreira e elevar acima de bens maiores. Isso é perigoso. Então a oração ela não pode ser deixada de lado. Nós devemos vigiar. O que está impedindo de eu ter uma comunhão maior com o Senhor? Nós precisamos tirar. Todos nós temos. E o Senhor diz que nós não podemos negligenciar a oração. Vigiando nisso, para não negligenciarmos a oração. Terceiro tópico, nesse texto também, Paulo nos diz que é pela oração que a igreja avança. É em oração que a igreja destrói o terreno, os principados. É pela oração que homens de Deus subjugam reinos, que a palavra do Senhor avança. É pela oração. Ou pelo menos, Deus usa a oração. Obviamente é a palavra de Deus, mas a palavra de Deus através da oração. Ou a palavra com oração. Notem, meus irmãos aí, que Paulo diz para os Efésios, orar sempre e vigiar nisso. E ele fala, por todos os santos, pela igreja. Fala assim, Efésios, orem pelas igrejas sempre. E ele também diz assim, que ele era embaixador, Paulo estava preso quando escreveu essa carta, embaixador em cadeias, estava preso por causa de Cristo, e pede oração para quê? Paulo pede oração, para que eu possa livremente falar do Evangelho. Paulo acreditava que Deus poderia salvar ele pelas orações dos santos, acreditava firmemente. Quando lemos Filipenses capítulo 1, versículo 19, ele diz assim, sobre as orações, porque estou certo de que o que se passou comigo resultará em libertação para mim, graças às vossas súplicas. Preste atenção, grifa, graças às vossas súplicas e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Paulo estava preso e acreditava que ele não haveria sido morto ainda, claro, pelo poder de Deus, pela fé, pelo sustento. Deus é o Senhor de tudo. Mas acreditava que Deus usava as orações dos santos para livrá-lo. Como dizer assim, ó, eu ainda estou preso e pregando por causa das súplicas de vocês. Pedro estava na prisão, Atos capítulo 12. E a igreja fazia oração contínua por Pedro. Depois veio o anjo, soltou e fez lá um reboliço que vocês sabem. Deus usa a oração para a igreja avançar, para a igreja crescer fielmente, não inchação, crescimento real. Quando você lê na história do cristianismo, você notará que os grandes missionários do passado, eles foram homens de oração. Você perceberá que a igreja só conseguiu invadir os rincões da terra. Você verá que eles cultivavam uma vida espiritual maravilhosa. Eles não pensavam que batalhariam só no braço de carne. Não era suficiente apenas aprender o idioma das nações estrangeiras. Não era suficiente produzir literatura. Não era suficiente estabelecer sociedades. Eles sabiam que a igreja só avança por oração. E por isso eles oravam sempre. Você já ouviu falar de Hudson Taylor, que fundou as missões do interior da China? Dizem assim que o sol na China não nascia sem que Hudson Taylor estivesse de joelhos. Você já viu a linda história do missionário David Brainerd? Pregou aos índios selvagens da Nova Inglaterra, às margens do rio Delaware. Pregou aos peles vermelhas, que muitos eram canibais. Lê o diário do David Brainerd, traduzido aqui pela editora Fiel.
são constantes os relatos que antes de ele pregar, ele pregava muito Isaías 53, o servo sofredor. E depois de muito tempo, labutando ali, sofrendo, houve um avivamento no meio daqueles índios selvagens, e as pessoas se convertiam, ouvindo o Senhor crucificado. E são constantes as vezes que ele fala assim, depois de ter lutado assim a manhã inteira, ele passava manhãs a fio em oração. Tem histórias de que os índios vinham para assassinar ele e escutavam ele chorando em lágrimas e suor. Um homenzinho fraco, com tuberculose, cansado, mas poderoso em oração. Um homem santo em oração, disse Robert Murray McCain, é um homem poderoso nas mãos de Deus. A grande maioria dos avivamentos que aconteceram, irmãos, foi em oração. Foi debaixo de oração. Os nossos pais, os nossos semeadores da fé antigo, talvez você nasceu num cristianismo fácil, mas você não tem ideia do que esses homens enfrentavam esses terrenos. Esse país é catolicizado, com o poder do Estado na mão. O que esses homens andando de jumenta não evangelizavam esses vilarejos, eles passavam tempos a fio em oração. Eles ponhavam a cabeça a prêmio todos os dias, se eles não orassem, eles não resistiam. Quem tem coragem de arriscar a vida, se você não tiver com uma comunhão maravilhosa com o Senhor? É pela oração que a igreja avança. Paulo pediu oração para que ele pudesse falar do Evangelho livremente. Quando eu olho para a história da igreja, eu vejo que os grandes homens do passado, que foram relevantes, eram homens que tinham uma vida profunda de oração. Vocês são reformados, então vocês conhecem João Calvino. Então vocês sabem que a maior obra da teologia reformada são as Institutas de João Calvino. Saibam que o capítulo 20 das Institutas fala sobre a oração. Calvino dedicou 66 páginas sobre a oração, para falar da oração. E o capítulo 21 fala da eleição. Calvino dedicou 11 páginas sobre a eleição. Calvino era um homem de oração. Se você ler as cartas de Calvino, você vai ver que são recheadas, floreadas de piedade cristã. A eleição para Calvino não era motivo de estagnação. Calvino não cria que a eleição era motivo para não evangelizar nem orar, mas era motivo para ter esperança. Então ele cria que era mais fácil pregar, sabendo que Deus tem um eleito ali, e clamar por ele para revelar seus eleitos, do que pregar sabendo que pecadores tomarão decisões pelo Evangelho. Calvino era um homem de oração. Ele falou assim da oração, ele disse, a oração é o principal exercício da fé, por meio do qual recebemos as bênçãos do Senhor a cada dia. Calvino chamou a oração de o principal exercício da fé. Mas eu vou citar outro exemplo maravilhoso aqui. Vocês conhecem o reformador escocês John Knox. Se você olhar para a Escócia no século XVI, nos dias de Knox, era uma nação paganizada, supersticiosa, sua herança bárbara dos celtas antigos, homens guerrilheiros e bárbaros selvagens, e sua herança recém-catolicizada, porque o catolicismo reinava na Escócia naqueles dias. John Knox passou em Genebra, se tornou discípulo de Calvino. E John Knox voltou para sua terra depois. E John Knox queria que a Escócia se tornasse uma nação reformada, uma nação cristã, uma nação cuja base, cujos fundamentos seriam as Escrituras. E ele lutou junto ao parlamento escocês, junto com outros Joãos que tinha lá também, Johns. E a história relata assim, tem uma biografia muito boa do John Knox, do Valdir Carvalho Luz, um presbiteriano. É assim, John Knox, o patriarca do presbiterianismo. E a história diz assim, que John Knox muitas vezes estava trancado no seu quarto orando, e sua esposa dizia assim, John, está pronta a refeição, e ele não ia comer. E quando lhe indagava a esposa, ele dizia, como eu posso ter fome vendo a minha nação
ajoelhada aos pés do romanismo? Como eu posso ter sede? Como eu posso dormir? Como eu posso ficar quieto se a minha nação está perdida? Então ele orava e orava mais intensamente: Senhor, dai-me a Escócia, dai-me esses filhos, como Raquel orava, senão eu morro. A história diz assim que em 1560, o parlamento escocês redigiu um documento decretando que a nação escocesa era uma nação reformada presbiteriana. O presbiterianismo nasce na Escócia. John Knox, Martin Lloyd Jones chama ele de o pai dos puritanos, ou o pai dos presbiterianos. Um homem de oração. Orava intensamente. E nós queremos romper as trevas pagãs de hoje, cochilando. Não vamos conseguir. Quem ora, deixa de pecar. Quem peca, deixa de orar. Sem oração, sem vitória. Sem oração, sem diferenciação nenhuma. Seremos mais uns do rebanho que está indo. Eu vou finalizar com um clássico exemplo também. Jonathan Edwards. Jonathan Edwards também tem tradição reformada. Jonathan Edwards, um gigante intelectual. Um homem que, segundo alguns anotam, foi o maior filósofo que os Estados Unidos já teve até hoje. Um homem brilhante. Você lê os escritos de Jonathan Edwards, você nota a capacidade intelectual, a capacidade argumentativa que ele tem é impressionante. É uma mente extraordinária. Mas o que não se nota e não se diz é que Jonathan Edwards era um homem de uma piedade profunda. Era um homem de profunda oração. Eu li a biografia do Jonathan Edwards. E o Jonathan Edwards, ele tinha o seu escritório pastoral, como normalmente se tem. E ele tinha períodos determinados de oração. Então o escritório dele, além de ser pré-aconselhamento, era um santuário. Ele chamava de santuário. E quando ele queria e quando o avivamento irrompeu naquela nação, no século XVIII, lendo na biografia dele, você vê assim que ele pegava o seu cavalo e ele saía para os campos. E ele diz assim que ficou horas sentindo a doçura celestial. O olhar para uma grama verde assim, glorificar o Senhor com toda a força necessária. Olhar para um céu azul, molhar o cabelo no orvalho do campo e adorar o Senhor na sua majestade. Era um homem de oração. Um homem de oração. Por isso foi tremendamente usado para a glória do Senhor. Ele diz assim que Deus é o único deleite capaz de satisfazer a nossa alma. É Deus. Você vai ver, se os deleites dessa vida te estão frustrando, não pense que é o diabo não, é Deus dizendo para você. É Deus dizendo para você assim, os deleites não são suficientes. O amor familiar é de Deus, mas não é suficiente. O filho é uma bênção, mas cresce. Cresce, vão embora. Não são suficientes. Esposo, esposa, não é suficiente. Ministério não é suficiente. Bens materiais são forâneos, passam. Só Deus é a nossa suficiência. O verdadeiro deleite, meus irmãos, é Deus. A alma humana, ela precisa de Deus. Ela não precisa de mais outra coisa, precisa de Deus. Deus, que você precisa. Cristo em você, a esperança da glória de Deus. É isso. E o Jonathan Edwards nos ensinou isso em oração. Eu não olhei o relógio aqui, mas acredito que já está no tempo. O que eu queria pregar para vocês hoje era isso. A igreja do Senhor, eu não estou falando aqui, estou falando da igreja em geral. Nossas igrejas também. Eu sei como estão nossas reuniões de oração lá em Prudente. E eu sei como estão as reuniões de oração de outras igrejas lá em Prudente. Em outros lugares que eu converso com outros irmãos. Está difícil. É tempo da igreja do Senhor voltar a orar.
Nós precisamos orar. A pessoa que vai fazer a diferença na nossa igreja contemporânea é aquela que orar e levar as pessoas a orarem. Eu falo isso para os irmãos: se eu sair desse ministério aqui depois de anos e ensinar alguém a orar, eu cumpri meu ministério. Amém? Eu gostaria de orar, agradecer ao Senhor e em seguida já passo o trabalho para o irmão que estiver à frente. Senhor, graças te damos. O Senhor tem a sua palavra e vela pela sua palavra para cumprir. Senhor, que essa palavra tenha uma partículazinha ajudado alguém a orar. Que o Senhor nos ajude. Não é fácil cultivar uma vida de oração. São muitos os obstáculos, meu Deus. São muitas as dificuldades. Mas confessamos os nossos pecados a Ti e imploramos a Sua ajuda. Imploramos a intercessão irresistível, os gemidos inexprimíveis do Seu Espírito Santo. Ajude a Sua igreja a orar. Ajude essa igreja a se prostrar de joelhos. Faz ouvir a Sua voz como de trombeta, dizendo para a Sua igreja que ela avança de joelhos. Que as armas da nossa luta não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de principados e potestades. Que essa palavra, Senhor, não se apoie apenas em sabedoria e argumentação humana, mas em demonstração de espírito e poder. Que a Sua igreja possa buscar a Tua face em oração. Que a Sua igreja seja despertada para a oração. Envie um despertamento para o Seu povo, para que possamos orar constantemente. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe.